Gente, vou usar essa abertura para pedir desculpa pra vocês por não ter tido vídeo sobre o episódio da semana passada. Eu gravei ele, mas acabei não tendo tempo de editar. E quando chegou essa semana, eu resolvi priorizar o quarto episódio. Mas, se vocês ainda quiserem ver sobre o terceiro, deixem nos comentários que eu posso lançar ele aí pelo meio da semana, depois da crítica de Deadpool. E chegamos ao quarto episódio da segunda temporada, que tem o nome de Enigma da Esfinge. E eu acho que quando a gente pensa em esfinge, vem aquele monumento na cabeça. Mas na verdade, esfinge é o nome do animal que o monumento representa e que tem um corpo de leão e cabeça humana. E quando a gente para pra pensar com a relação nesse episódio, faz todo sentido. Nele a gente aprende qual é o verdadeiro propósito do parque, ou pelo menos qual o propósito que o William vendeu pro James Delos, que seria o de dar vida eterna pra alguém usando a mente humana e o corpo de um anfitrião. E já explicando pra quem ficou um pouquinho confuso e tá pensando, ué, mas esse não é o Bernard? Não, o Bernard, ele é um anfitrião porque ele não tem a memória do Arnold. Ele é uma pessoa própria, ele foi criado com aquela narrativa específica que não necessariamente tem a ver com Arnold, apenas a impressão do corpo dele é a mesma. Tanto que a Dolores, no episódio passado, pergunta pra ele se ele sabe de quem é a imagem na qual ele foi criado e se ele tem ainda alguma coisa daquela pessoa. Então a ideia aqui era meio de que fazer um transplante de corpo, porque a mente da pessoa se manteria viva em um corpo artificial, porque o Delos estava doente e aquele corpo dele estava fadado a morrer. Tanto que ele morre e a gente descobre, eu acho que da segunda vez que o William vai lá, que já fazem 7 anos isso e depois um pouco mais de 30, mais ou menos. Mas é algo que a gente vê que depois de 149 tentativas não deu muito certo e acho que isso vai se conectar um pouco com o núcleo da Dolores, porque ela fala que nem todo mundo foi destinado a viver nesse novo mundo que ela tá criando, então que ela pretende levá-los. E isso talvez tenha a ver com o fato de que nem todo mundo consegue aceitar a realidade nova, como é o caso do Delos, que o William fala que, eu não lembro agora se é a mente ou o corpo, que rejeita a realidade a partir do momento que ele sabe o que ele realmente é. E o que tá acontecendo com James Delos, a gente também já viu acontecer com outros anfitriões que começam a bugar quando começam a ter uma noção da realidade. Mas também tem uma questão de que o William usa a analogia de que isso é como se fosse um transplante de órgão que não estava dando certo, o que não significa que não vai dar para outros. Então vamos ao que eu acho que aconteceu. Indo pro final do episódio, a gente percebe que o Bernard tá tendo uns flashbacks e que num deles ele aparece destruindo aquele laboratório onde estavam fazendo o experimento com Delos e matando os técnicos e roubando aquela pecinha que eu não lembro o nome que eles chamaram agora, mas é como se fosse o cérebro desse híbrido entre anfitrião e humano. E além disso, ele também diz que o Ford fez ele imprimir uma versão de um humano com esse corpo artificial. Não é um anfitrião qualquer, é alguém baseado em um humano. Então eu vejo duas opções. Ou o Ford se imprimiu e por isso ele deixou a Dolores matá-lo no final da primeira temporada, porque ele já sabia que ele ia conseguir a vida eterna através de um corpo de um anfitrião. Mas isso só funciona se o Anthony Hopkins voltar pra série. Se não, eu acredito que aquele corpo pode ser o do Arnold, no caso, o do Bernard. Só que ele estava usando o Bernard como um substituto até ele conseguir recuperar a mente do amigo dele e conseguir colocá-la funcionando num corpo artificial. E eu tô achando que pode ser essa a segunda opção, porque a pessoa que nós vemos acordar na praia no primeiro episódio tá com o corpo do Bernard, mas nós não vemos que aquela cicatriz que ele levou o tiro na primeira temporada. E isso é um fato importante, porque a Elsie, que nós vemos que finalmente volta, aponta isso. Fala da cicatriz, que é uma coisa que muita gente que acompanha na internet, no Reddit, já tinha notado, mas às vezes um espectador casual não. Então tinham que levar alguém que pudesse chamar a atenção pra esse detalhe. Mas é isso, gente. A Elsie tá viva, graças, porque eu não aguentava mais ficar especulando se uma morte fora da cena era realmente uma morte. E nós confirmamos agora que não é.
E no começo do episódio, naquele anteriormente em Westworld, aparece uma cena do Ford da primeira temporada que ele tá falando sobre ressurreição, vida eterna, Poço de Lázaro. Então esse tema tá muito conectado em quase tudo do episódio, porque a gente tem essa volta aí metafórica da Elsie do mundo dos mortos. Tem a questão do James Delos, que morreu, mas tá ali ainda, estão tentando trazê-lo de volta à vida com esse experimento. E também tem esse terceiro corpo misterioso que o Bernard roubou a mente e tá com ele. E eu adorei como eles trouxeram a Elsie de volta, porque eu achei muito esperto. Ela serviu como exposição, mas ela foi bem feita, porque o Bernard conseguiu passar algumas informações que nós precisávamos saber para um personagem que não estava a par de tudo aquilo. Mas o que eu gostei mais foi o fato dela estar ali apontando algumas coisas que nós também precisávamos saber, que ela tem a experiência técnica, como por exemplo o fato de que o Bernard vai precisar de um corpo novo. Então, os dois cenários são possíveis, tanto o que eu falei antes de repente aquele que acorda na praia ser o Arnold, ou então ser o Bernard apenas com a mesma consciência em outro corpo que não está com aquela cicatriz. E isso que tô adorando nessa temporada, que eles estão sabendo o que te entregar e quando. Eles estão dando de uma maneira que não estraga as maiores surpresas, mas eles sabem que eles também não podem deixar absolutamente tudo acumular pro final. Então aquilo que não necessariamente é mais óbvio, mas que todo mundo já espera, eles já entregam logo de vez. Como, por exemplo, o detalhe de que a moça do episódio passado é realmente a filha do William, que ela mal apareceu, mas todo mundo já especulava que isso era verdade. Então já pensou que broxante se eles fossem deixar isso pro 9º episódio? Te dão a Elsie, que é um mistério desde o 8º episódio da temporada passada. Te dão um pouco mais do que aconteceu com o Stubbs, que sumiu também na temporada passada e apareceu de novo do nada no primeiro episódio dessa. Então eles estão dando um jeito de avançar, te dando algumas respostas, criando algumas novas perguntas para dar algumas migalhas, dar ainda um jeito do pessoal ir criando teoria, mas sem complicar desnecessariamente só para parecer mais interessante do que realmente é. Mudou um pouquinho a dinâmica, mas sem perder a essência. E essa série deixa tudo muito redondinho, todas as pontas certas, os detalhes que eles querem que a pessoa pause e olhe e preste atenção. E também eles conseguem dar um jeito de enrolar tematicamente até as músicas, como por exemplo a desse episódio que estava tocando dos Stones, que chama Playing with Fire, que tem tudo a ver com os experimentos que eles estavam fazendo, até com a questão visual de como eles terminavam cada experimento que falhava com o James Delos. E justamente por ela ser muito planejada, que eu acredito que todos os paralelos que acontecem entre a primeira e a segunda temporada não são aleatórios, como por exemplo o William tá de volta naquela cidade com o Lawrence, e ele já esteve lá na primeira temporada atrás da nitroglicerina. Só que agora mudou a dinâmica de poder. Então a gente vê que tá meio que se espelhando alguns acontecimentos. Então isso me faz acreditar ainda mais na teoria de que essa temporada é sobre um arco não necessariamente de redenção, mas um caminho de volta pra ele. Eu acho que o Ford criança fala isso no primeiro episódio, que o caminho dele é olhando pra trás e é uma porta. Então acho que isso tem muito a ver de ele se encontrar novamente, encontrar quem ele era antes de Westworld. E eu achei que terminou com chave de ouro, com a filha dele aparecendo, e tô muito curiosa pra ver como é essa relação dos dois. E quero muito ver mais dessa personagem que eu mal conheço, mas já considero pacas. Eu também quero ver mais da história da Nação Fantasma e do porquê que eles estão poupando os visitantes e acabam matando alguns anfitriões. E o que o chefe quis dizer com aquilo de você vai viver enquanto alguém lembrar de você. Eu acredito que isso tá colocando alguns peões muito estratégicos e eu tô esperando muito o payoff de tudo disso. E outra coisa que eu acredito que vai voltar era aquilo que o Delos estava falando sobre se você quer enganar o diabo, você tem que levar um presente a ele. Eu acredito que isso ainda vai voltar na questão William e Dolores. De repente ela está sendo vista como o diabo agora e ele vai ter que fazer alguma oferta pra ela. Não sei. O que eu sei é que eu tô adorando essa temporada e que até agora não teve um episódio que foi mais lento ou aquele episódio filler que não te traz muita coisa.
todos tiveram relevância e o próximo vai ser uma grande parte falada em japonês porque vai ser no Shogun World. Mas e aí, o que é que vocês acham? Vocês estão esperando algum twist que vai explodir a cabeça de vocês ou vocês estão apenas curiosos pra ver o desenrolar dessa história? Deixem aí nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!